CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Mateus. Jesus, pedimos a tua proteção, inspiração e permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Rogamos a ti que também permitas a presença amiga dos nossos guias espirituais, do altivo e dos responsáveis por esta divulgação, por este estudo, o professor José Jorge, o nosso Camilo Flammarion. Em nome desses espíritos, amigos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, em nome de Deus, iniciamos o nosso estudo. Nós paramos aqui no item 31. Estamos estudando sobre Deus. E o subtítulo, Visão de Deus. Já que Deus está em toda parte, por que não vemos? Nós o veremos quando deixarmos a terra? Estas são as perguntas que se fazem diariamente. Alguns religiosos dizem que verão Deus face a face, não é? Mas será que Deus tem face? É fácil responder a primeira, né? Por que não vemos Deus? Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão, até mesmo aos instrumentos. Entretanto, não duvidamos da sua existência. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob influência da força de gravitação, mas nós não vemos essa força. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Somente nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte? É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por elas,
sabemos que a visão de Deus é privilégio apenas das almas mais purificadas e que bem poucas possuem ao deixarem o envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão do que foi dito. Eu estou lendo bem devagar, porque está bem explicado por Kardec. Por que a gente não vê Deus, não é? As coisas, se Deus está em toda parte e eu não vejo Deus, por quê? Meus olhos físicos só veem as coisas físicas e não alcança tudo. Para ver algo espiritual, que Deus é espírito, é somente com os olhos da alma. Então, por isso que nós não vemos aqui. Depois da morte, vamos ver? E somente os espíritos altamente purificados podem vê-lo. Então, Jesus via ou compreendia Deus. Tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do Pai. Então, ele conversava com Deus e ouvia, recebia a mensagem do Criador. Tanto que no momento do seu último suspiro, o que ele fala? Qual a última frase dita por Jesus na cruz antes de morrer? Pai, o que mais? Não é perdoar-lhes porque eles não sabem o que fazem, não. Pai, em teus braços eu entrego o meu espírito, a ti entrego o meu espírito. E suspirou, né? Essas foram as últimas palavras do Cristo. Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele não falou em seus braços, porque Deus também não tem braço. Porque Deus é imanente, Ele está em toda parte. Não tem definição de Deus. Jesus trouxe uma ideia dizendo que Deus era Pai. É um atributo, a bondade, a paternidade. Os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque Deus, na verdade, é indefinido. Não tem como você definir Deus, porque Ele é. Tanto que a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: que é Deus? Uma pergunta inteligente. Ele não perguntou quem é Deus. Perguntou o quê? Quem é um pronome definido. Você está definindo. E Deus não é definido. Deus está em toda parte. Deus a gente não compreende. A nossa pequenez é muito grande. A nossa distância para o Criador é enorme. É enorme para o Cristo. É enorme para espíritos. Menos elevado que o Cristo e muito mais elevado do que a gente. Imagine para o Criador. Aí ele continua. E quando desencarnar, a gente vai ver Deus, né? Uma pessoa que se encontre no fundo de um vale, envolto por denso nevoeiro, não consegue ver o sol. Entretanto, como já dissemos anteriormente, pela luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro irá se dissipando, a luz se tornando cada vez mais viva. Ela, porém, ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ele ainda está velado, visto que o menor nevoeiro basta para enfraquecer seu brilho. Só após se elevar acima da camada de névoa, chegando onde o ar esteja perfeitamente límpido, poderá contemplá-lo em todo o seu esplendor. Passa-se o mesmo que a alguém cuja cabeça estivesse envolta por diversos véus
Inicialmente ele não veria nada. A cada véu que fosse retirado, ele distinguiria um clarão cada vez mais forte. Mas somente quando o último véu desaparecesse é que ele perceberia nitidamente as coisas. O mesmo ocorre a um líquido carregado de matérias estranhas. De início, ele está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta. Até que, estando completamente depurado, ele adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à vista. Assim acontece com a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é uma verdadeira matéria para ela, ainda bastante grosseira para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva moralmente. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos, porém, só depois de se depurar completamente que ela goza da plenitude das suas faculdades. Entenderam isso que foi lido? Eu vou explicar. Aí ele foi dizendo aqui, no item 33. Por que a gente não vê a Deus? Ele fez uma analogia. Você no fundo de um vale, o vale coberto de névoa, você não vê o sol. Só à medida que você sobe a montanha, a claridade vai aumentando, você vai vendo o sol. O mesmo se dá se nós tivéssemos uma porção de véus sobre a cabeça. Está tudo escuro, a gente não está vendo. A gente só vai ver a claridade à medida que os véus forem saindo, sendo retirados. E só vamos ver completamente a claridade, a luz do sol, quando tirar o último véu. O mesmo acontece com a alma humana. O nosso perispírito é muito grosseiro ainda. Ele precisa ir se depurando para que o espírito se eleve e ele possa compreender Deus. Sendo Deus a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estão mais Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estão mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, assim como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Somente suas imperfeições são os véus que o ocultam à sua visão. Quando o nevoeiro se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. Uma vez desmaterializados, uma vez desimpedida a visão espiritual da belida moral que a obscurecia, eles o verão de qualquer lugar em que se encontrem, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte. Entenderam agora? Então, à medida que a gente vai se depurando, a gente vai se aproximando de Deus. Mas não é porque nós somos inferiores que Deus não está ao nosso lado. Ele está em toda parte, como dissemos. Porém, a nossa
visão obscurecida por essas questões morais não desenvolvidas em nós, a gente não consegue percebê-lo. Mas à medida que o nevoeiro for se dissipando, a gente vai se aproximando e o perceberá. É uma questão de tempo e só nós somos os responsáveis por vê-lo ou senti-lo, mais ou menos. Número 36, está tudo bem até aí? Assim sendo, nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando então uma alma se encontra tão desprendida dos laços da matéria, que isso é possível durante a encarnação. Aliás, um tal privilégio seria apenas das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Porém, como os espíritos de ordem mais elevada refulgem com um brilho ofuscante, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, e impressionados com o esplendor que os envolve, pensem estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o confunde com o seu governante. Vocês viram que Paulo de Tarso avistou Jesus. Era uma luz tão forte, que em pleno deserto ele ficou cego. Ele poderia dizer, eu vi Deus. Não, mas ele não viu Deus, ele viu Jesus. Jesus não é Deus. Se Jesus tem aquele brilho todo, como não será Deus? Como é essa essência que está em toda parte? O sol não é um foco? Não estamos todos sob a luz do sol? Estamos. Aqui, no outro bairro, no outro estado, no Brasil inteiro. E o sol é um foco só, irradia. Está em toda parte. Deus é assim. Deus está em toda parte, é o único, está em toda parte. A gente que não compreende, a gente não consegue vê-lo, nem compreendê-lo. Alguma pergunta? Então vamos lá. Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornaram dignos dessa graça? É sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? E isso a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia a respeito. Somos como cegos a quem procurasse inutilmente fazer compreender o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao âmbito das nossas ideias. O dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores do céu. A nossa inteligência é muito restrita para compreendê-lo e a nossa visão muito fraca, por ele seria ofuscada. Então, olha a ideia diferente que estamos tendo de Deus. Então, Kardec começa a dizer que Deus é a inteligência suprema. Primeira parte da resposta. Segunda parte da resposta, a causa primeira de todas as coisas. Então trouxe uma definição, uma pergunta inteligente, como dissemos, uma resposta inteligente, para homens que pudessem compreender essa resposta, e muitos ainda não compreendem. Muitos, a maioria, tem Deus como se fosse um ser antropomórfico, com cabeça, com pé, com perna, com mão, né? Segura na mão de Deus, não tem uma música?
Mas Deus, como dissemos, Deus é. Na época de Moisés, era um Deus cioso, vingativo, um Deus que protegia uns em detrimento de outros. O Deus do povo judeu, só naquela época, não sei como eles veem hoje, era o Deus dos exércitos. Quando Jesus chega com todo o amor e carinho, eles queriam um Deus que vingasse o seu povo contra os romanos, libertasse o povo do jugo romano, assim como Moisés libertou o povo hebreu do jugo dos egípcios. Eles queriam isso. Jesus vem falar de amor, vem falar de paz, vem falar da vida futura, vem falar que Deus é amor. Não, esse Messias eu não quero. Estão esperando até hoje o Messias. E o Messias já veio através da doutrina espírita. Nós estamos aqui tentando melhor compreender Deus, mas para muitos fizeram de Jesus um Deus e querem vê-lo face a face, mas não tem palavras para se definir Deus. A gente vai dando algumas definições, porque Deus não tem definição, de acordo com a maturidade do homem. Então, Deus, o Senhor dos exércitos, um Deus vingativo, um Deus cioso, depois um Deus Pai, um Deus de amor, e depois um Deus inteligente e a causa primeira de todas as coisas. Olha, que outra definição ainda teremos de Deus lá na frente? Não sabemos. Por enquanto é o que nos basta. Chega para um selvagem e diz para ele que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Ele não vai entender. Chega para um selvagem lá no fundo da floresta amazônica, que vive a vida dependendo da natureza, diz para ele o que é uma geladeira. Ele não sabe o que é uma geladeira. Aquela tribo afastada de todo mundo, que não teve um contato direto com o homem, explica para ele o que é um celular, explica para ele o que é uma televisão, explica para ele o que é a luz elétrica. Não tem como explicar, nem como explicar. Ele não vai entender. E no vocabulário dele não tem analogia para eu explicar a luz elétrica, como ela funciona, qual o seu mecanismo, não tem como. Olha, tem uma lâmpada de vidro, tem um bocal de vidro e que com a corrente, opa, o que é vidro? O que é bocal? O que é corrente? O que é eletricidade? O que é o fio condutor? Eles não sabem, não tem analogia, não tem palavras para explicar. O mesmo se dá conosco. Como é que a gente vai definir Deus? Se não tem vocabulário na nossa língua, no atual estágio em que nos encontramos. Entenderam? Compreenderam que não dá para definir Deus? Bom, então aqui a gente termina esse capítulo sobre Deus. A gente vai iniciar um segundo capítulo que fala do bem e o mal. É muito interessante esse capítulo, né? Fala do bem e do mal. Se Deus é o criador de todas as coisas, Ele criou o bem. Ele criou o mal também? Por que existe o mal? Perguntas que a gente tem que fazer, que a gente se faz, né? Mas vamos ver se a gente compreende aqui com Kardec. Vamos avançar um pouquinho. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria,
toda bondade, toda justiça. Tudo que dele procede deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja insensato, mau e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Já respondeu uma pergunta que a gente fez, né? Deus criou o mal? Se ele é o criador de todas as coisas, ele criou o mal também? Tem os atributos de Deus, que nós aprendemos lá atrás, né? Na primeira aula. Deus tem que ser soberanamente bom e justo. Quem é soberanamente bom e justo não pode criar o mal. Sendo Deus, vou ler de novo, o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja insensato, mau e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Então, isso é um ponto. Então, por que tem homem mau? Não tem gente má? Já desde pequenininho é mau, desde criança. Tem gente má desde criança. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer o chamem Arimane ou Satanás, de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus, e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Olha o raciocínio lógico de Kardec. Arimane é um nome que a gente não está acostumado, então vamos falar Satanás. Se Satanás existe e dele deriva todo o mal, é porque Satanás é poderoso. E se ele for poderoso como Deus, se Deus não pode com ele, ele é um Deus também. Das duas, uma, ou Satanás é a personificação do mal, é todo poderoso como Deus, ou é inferior a Deus, certo? Ou é inferior. Vamos aqui continuar com o raciocínio de Kardec. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. Então, olha só, se existe um Deus do mal, Satanás sendo Deus do mal, há uma briga entre os dois. Haveria instabilidade no universo, uma disputa constante. Mas não é isso que mostra o universo. Essa hipótese não pode existir, porque o universo é todo equilíbrio. Funciona através de leis, de forças equilibradas. Então, isso não se coaduna com as leis que regem o universo. Então não pode ter um outro Deus. Não pode ter um Deus do bom, um Deus bom e um Deus mau. Senão os dois seriam poderosos. Um anularia o outro. Em algumas circunstâncias, o mal venceria ou o bem venceria, não é? Então isso não é racional, e a lógica do universo não comporta esse tipo de definição, de existência, de coexistência de um Deus mau. No segundo caso, sendo Satanás subordinado a Deus, né,
sendo esse inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser seu igual, ele teria tido um começo. Se foi criado, só pode ter sido criado por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da bondade infinita. Olha aí. Se Satanás é inferior a Deus, foi Deus que criou. Então foi Deus que criou o mal. Mas se Deus é soberanamente justo e bom, como que ele vai criar o mal? Então Satanás não é subordinado a Deus. E Satanás não é igual a Deus. Segundo uma doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal. E Deus, para puni-lo, o teria condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe por missão seduzir os homens para induzi-los ao mal. Essa é a história do demônio, né? De Lúcifer, o mais belo dos anjos. O anjo é anjo. Anjo é perfeito. Se Deus tinha um anjo, criou o anjo, e o anjo se rebelou contra Deus, então Deus falhou na criação, teve alguma coisa errada, não é? Essa é uma história criada pelo homem. E ainda mais, dando missão a Satanás, castiga ele para ele ficar sempre mal, você vai ser eternamente mal, e vai tentar o homem para induzi-lo ao mal. Ora, podendo um único erro custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão, haveria aqui mais que uma falta de bondade, seria uma crueldade premeditada, porque, para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a cilada, Satã seria autorizado a se transformar em anjo de luz e assimilar as próprias obras de Deus até o ponto de se enganar. Aí haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque dando a Satã toda a liberdade para sair do império das trevas e de se entregar aos prazeres mundanos, para eles arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas astúcias, que nelas caem por fraqueza, visto que, uma vez dentro do abismo, dele não conseguem mais sair. Deus lhe recusa um copo d'água para saciar a sede, e durante toda a eternidade escuta ele e seus anjos os gemidos dessas vítimas, sem se deixar comover, enquanto permite que Satã ter todos os prazeres que deseja. Olha aí, é o que dizem aí alguns crentes, né, em Deus. Não vai naquele lugar lá não, porque lá Satanás impera. Ah, mas o seu Nilton é gente boa, ajuda a gente lá, ou SEAP, tem muita gente boa. Satanás se faz de bonzinho para enganar. Ele coloca sapatinho de pelúcia. Quando você for enredado por ele, você não sai mais. Não é isso que dizem? É o que está aqui. Mas seria justo de Deus colocar um ser mau para induzir a gente ao mal? Levar a gente para o inferno, jogar num caldeirão quente, mexer com garfo quente, como dizem aí? Eu vou sofrer mais do que o próprio causador do mal, porque Satanás não sofre. Só eu que vou sofrer? Satanás é o meu algoz, o meu torturador. Quem sofre sou eu. Isso não é lógico. Isso não é lógico.
De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para a divindade. Aí ele se refere aqui ao céu e ao inferno, no capítulo 9, sobre os demônios. Então, lá no Céu e Inferno, que será o livro que estudaremos após a Gênesis, ele fala, é a teoria de um bispo da igreja, que Deus criou os anjos. Os anjos eram perfeitos, e o mais belo dos anjos se revoltou contra Deus, com ciúmes, porque Deus enviaria o seu Filho eleito, Jesus Cristo, à terra, e daria privilégios a Jesus. E ele, com raiva, com ciúme, se revolta. E com ele, 1/3 dos anjos. Então Lúcifer é lançado no inferno, ele fica acima das nuvens, depois ele desce das nuvens, com mais 1/3 de anjo, e vem para seduzir os homens e levá-lo para o inferno. Olha, é o mesmo que você acreditar em Saci Pererê, em Papai Noel, na comadre Fulozinha. É a mesma coisa. É uma história estapafúrdia, sem lógica, cruel, mostrando a falha de Deus. Ele criou o anjo, mas o cara não era bem anjo. E outra coisa, como que uma pessoa boa vai se tornar má? Como? Impossível isso acontecer. Agora, o mal existe, né? Entretanto, o mal existe, está no número 4. O mal é de várias espécies. Inicialmente há o mal físico e o moral. Depois, os males que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre estes últimos, devem ser incluídos os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e de convenções que ele criou para si e que não se enquadram na ordem da natureza. Eis porque, muitas vezes, ele acha ser mau e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se conhecesse a sua causa, o seu objetivo e o resultado final. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que ele não compreenda. Olha, nós vamos fazer o seguinte: essa segunda parte aqui do mal, que ele vai tratar do mal, o mal existe, tem uma causa, ele é cumprido. A gente fechou o raciocínio ali, senão a gente vai largar esse raciocínio no meio do caminho. Na aula que vem, a gente vai estudar o item 4, todinho, tá? Até chegar no instinto e a inteligência. Ficou bem claro sobre Deus, a história do bem e do mal? Então, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deixa eu marcar aqui. E depois a gente continua. Agradecemos a Deus e a Jesus por este encontro com o livro, a Gênese,
o estudo dessa grande obra trazida pelo mestre Kardec. Obrigado pela inspiração dos seus patronos nesta casa de amor. Obrigado a Allan Kardec. Obrigado ao altivo e aos espíritos guias que se fazem presentes. Em nome desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.